Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que teremos essa aula magna, proferida pelo professor Dr. Antônio Dimas, que aceitou o convite da congregação, e nós já de início lhe agradecemos por ter aceito o convite e por nos proporcionar, certamente, com muita certeza, uma aula memorável. Eu queria apresentar o professor para jovens estudantes que estão chegando à universidade. Professor Dr. Antônio Dimas, tem graduação em Letras, Português e Inglês, na Unesp de Assis, mestrado, doutorado, livre docência e titularidade aqui pela USP, em Literatura Brasileira, então, nessa Universidade de São Paulo. Suas áreas de pesquisa abrangem temas como romance, crítica literária, historiografia literária, crônica, memorialismo, regionalismo, Gilberto Freire e modernismo. Ele obteve a sua livre docência na Universidade de São Paulo, com uma obra sobre Bilac, o jornalista, no ano de 2000. Né? Realizou um pós-doutorado na Maison des Sciences de l'Homme, em Paris, como bolsista da FAPESP, e o doutorado em Literatura Brasileira, como eu já disse, aqui na universidade. Ele foi bolsista da Fulbright, do programa Research Fellow, na Universidade de Illinois. Foi bolsista da Fundação Gulbenkian, em Lisboa. Foi professor visitante da Universidade de Rennes. Fez o seu pós-doutorado na École de Haute Études en Sciences Sociales de Paris. Foi professor visitante na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Foi representante de área na CAPES em 2 mandatos. Coincidentemente, quando ele estava terminando o mandato, eu estava iniciando o meu, e nós pudemos, em alguns momentos, em aeroportos, em saídas e chegadas, trocar algumas experiências que foram muito gratificantes. O professor Antônio Dimas também é autor de destacada obra sobre a forma de livros, capítulos de livros, artigos, das quais eu gostaria de destacar Bilac, o jornalista, uma obra publicada em 2006, em 3 volumes, e que mereceu o Prêmio Jabuti de Crítica Literária no ano de 2007. Também autor de um livro, junto com outros organizadores, Reinventar o Brasil, Gilberto Freire, entre História e Ficção, publicado em Porto Alegre, pela editora da Universidade Federal de Porto Alegre, e também pela EDUSP, em 2006. Também um livro, Espaço de Romance, publicado pela editora Ática, em 1985, que é um livro que tem tido um impacto muito grande do ponto de vista didático, do aprendizado, e também um livro também muito importante chamado Tempos Eufóricos, a respeito, é um estudo sobre a revista Cosmos, é uma revista brasileira da época da Belle Époque. Né? Então, por tudo isso, eu quero dizer que me sinto, como diretor da faculdade, muito honrado de poder estar fazendo a abertura desta aula magna, agradecendo ao professor Dimas, agradecendo não só em nome dos seus colegas, mas também dos seus alunos, dos seus orientandos, né? E dizer que aguardamos a sua fala com muita expectativa. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos, colegas, alunos, senhor professor Sérgio Adorno, diretor desta faculdade, professor João Roberto Faria, vice-diretor. O meu serviço de informação não estava grande coisa, não estava muito afinado quando eu escolhi a data de 12 de março
para fazer essa palestra, que ficou inteiramente ao meu arbítrio, à escolha. Se eu soubesse que hoje ia ter conclave, eu me recolhia a minha humildade, não é? E não ia tentar competir com aquele bando de gente fantasiada em Roma, não é? Em todo caso, independente da minha vontade, vamos lá e vamos ver o que a gente pode fazer. Eu queria, antes de entrar na fala propriamente dita, eu queria fazer uma observação que vai funcionar como uma espécie de frontispício para essa fala. É claro que alguns nomes estão por trás desta reflexão, de modo bibliográfico ou pessoal. Não é o caso de ficar puxando nota de rodapé para não solenizar ainda mais o desconforto, para mim, da leitura, que se sobrepõe à oralidade que tanto prezo. A minha dificuldade maior, eu confesso, não é falar em público. A minha dificuldade maior, que se acentua cada vez mais, é ter que ler um papel em público. Em todo caso, é preciso lembrar esses nomes antes que se comece a exposição, a título de justiça e de inspiração. Se houver interesse futuro na publicação destas páginas, esses nomes aparecerão com todas as exigências das regras bibliográficas. No momento, em ordem alfabética, esses nomes são Amélia Império Hamburger, Antônio Cândido, Carlos Guilherme Mota, Celso Laffer, Cruz e Souza, Gilberto Freire, João Alexandre Barbosa, José Aderaldo Castelo, Luiz de Guzmão, Marilda Nagamine, Mário de Andrade, Olavo Bilac, Shozo Motoyama e William Saad Rosne. Aparecerão eventualmente ao longo dessas leituras. Foi com uma enorme honra que eu recebi o convite desta Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para proferir sua aula magna no início deste ano letivo de 2013. Além da confiança acadêmica que esse convite representa, sinto-me também referendado em minhas escolhas juvenis, mas não só. Sinto que posso abandonar de vez a desconfiança caipira de quem chegou anos atrás, quase 50, espreitando pelos cantos os professores famosos, na expectativa de algum tipo de acolhimento, com moeda de troca pífia para oferecer. Aos colegas que me escolheram, a congregação que me referendou e a direção da FEFELESH, vá lá o termo carinhoso, neste momento representada pelo seu diretor, professor Sérgio Adorno, e professor João Roberto Faria, só posso agradecer, só posso dizer que meu muito obrigado transborda e já mareja. Aos veteranos e às veteranas, aos calouros e às calouras, sejam bem-vindos e bem-vindas, pois a saudável peleja acadêmica que ora se inicia neste março de 2013. A casa em que vocês estão entrando não é nenhuma adolescente, antes pelo contrário, é uma senhora, com quase 80 anos, mas ainda sacudida e disposta. Não se enganem, não a tomem por combalida. A rigor, neste ano de 2013, ela está a um passo de completar seus 80 anos. Ano que vem, 2014, ela paga 80 velhinhas, com a disposição mental de quem está relando nas 20 velhinhas. É bem verdade que carrega marcas no corpo, algumas respeitáveis. Uma delas, se bem me lembro, é a de foco de inconformismo e de resistência ao arbítrio político que se instalou neste país a partir de 1964. 4 anos depois, isso custou-nos caro. Dona Maria Antônia foi acuada, mutilaram sua rigidez intelectual, tentaram amordaçá-la, quiseram dobrá-la,
mas a velha senhora resistiu, mesmo perdendo parte substancial de seu banco de reservas e de titulares. Sem nenhuma vitimização, cabe lembrar aqui que a dinâmica da história se fez presente de modo vivo e cruel nesse fim de 1968, porque os que respondiam pelo fechamento do país e que provocaram longos anos de aflição e de obscurantismo eram parte ativa desta mesma universidade. Deslocados e incapazes, com certeza, de sua função maior, que é de espalhar luzes, não a de apagá-las. Penúrias como essa, no entanto, só retesam as fibras para o combate, em vez de deixá-las bambas. Embora não devam determinar o percurso de uma instituição como esta, sob pena da autoglorificação imobilista, tais penúrias modelam-na. Mas de modo bem menos marcante, no entanto, do que momentos outros em que a inteligência vinga, prevalecendo soberana e atirando para frente, em vez de ficar catando o pretexto no passado. Foram e são muitos esses momentos, ainda bem. A título de lembrança, apenas, corram as estantes e procurem por alguns títulos como exemplo de iluminação do caminho. Procurem por Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda. Retirem das prateleiras a formação da literatura brasileira, de Antônio Cândido. Consultem a farta documentação recolhida e sistematizada por Edgar Carone, com seus vários volumes sobre o Brasil republicano. Detenham-se na Organização Social dos Tupinambá, de Florestan Fernandes. Informem-se sobre nossa vida intelectual na contribuição à história das ideias no Brasil, de Cruz Costa. Pensem sobre o caráter nacional brasileiro, de Dante Moreira Leite, e me digam se esta casa não antecipa bem as atuais incubadoras tão apregoadas pelas agências de fomento. São elas, no entanto, essas agências, as grandes responsáveis pelo avanço da pesquisa neste país, ainda que sob o custo de implacável burocracia. Não fossem elas, essas agências, e ainda estaríamos a reproduzir simplesmente o conhecimento alheio, sem maior adequação à realidade nacional. É bem verdade que a sofreguidão classificatória, a urgência de chegarmos lá e a fúria da internacionalização esculpida a martelo não levam muito em conta a necessidade da especulação pausada nem da reflexão a gotas. Mesmo com essas distorções, que muito carecem de reordenamento contínuo, nossa pesquisa anda e assume, em vários momentos, inegáveis aspectos práticos, bem longe do exercício especulativo. Basta nos lembrarmos, por exemplo, do alcance de uma Embrapa, da ação de um IPT, do muito que nossa medicina avançou, e dos laboratórios coalhados de uma juventude arretada. É bem verdade que a distribuição desses lucros tem se mostrado segmentada e curta, não democrática o suficiente. Mas isso depende menos da universidade como um todo do que de uma ação governamental mais ampla e menos sujeita ao clientelismo político, herança de que não nos livramos até hoje, não obstante tantas promessas e tanto faz de conta. De uma constatação não se foge, no entanto, a do papel central que o fomento científico vem desempenhando neste país nos últimos anos, seja no plano federal, seja no plano estadual. No federal, cumpre lembrar a importância do CNPq e da CAPES,
criados os dois no começo dos anos 50, em plena era Vargas, uma fase política ainda hoje considerada com muita parcialidade. Do CNPq, criado em 51, encarregou-se um militar, o almirante carioca Álvaro Alberto. Da CAPES, um educador baiano, Anísio Teixeira, anos depois engolido pelo golpe de 64. Sobre os feitos e fatos dessas duas instituições, uma extensa literatura dá conta e as estatísticas mais ainda. São salientes e pedagógicos seus efeitos. Sobre a expansão da pesquisa em espaços acadêmicos, até então, historicamente, habituados tão só à transmissão do conhecimento, quase sempre de maneira retórica e tribunícia, nossa herança bacharelesca. A partir do momento em que essas agências se voltaram para a produção do conhecimento e para o intercâmbio da informação científica, tanto dentro como fora do país, aumentaram nossas possibilidades de um sistema universitário autêntico, até então concebido apenas como simples correia de transmissão e indiferente às necessidades nacionais. O surgimento de tais agências produziu, como efeito secundário, mas nada involuntário, um quadro de expectativas também políticas, além das científicas. É Shoso Motoyama, nosso colega do Departamento de História desta faculdade, que nos explica a contingência histórica em torno da criação desses dois órgãos federais, poucos anos depois da Segunda Grande Guerra. Diz ele, é verdade que a industrialização já estava em marcha, depois da Segunda Guerra, retomando o caminho da modernização, mas não de modo a colocar em xeque o ponto de vista de um sistema de produção relativamente simples, basicamente primário, exportador. Ao contrário, reforçavam. Isso porque as lides industriais pouco tinham de inovadoras, caracterizavam-se por serem retardatárias e dependentes. O interesse maior estava em importar maquinarias e processos já acabados para a produção local e não na criação autóctone da tecnologia. Por trás disso, um governo acanhado e enfesado, o do general Eurico Gaspar Dutra, que defendia a vocação do país e não se esforçava para impulsionar as lides industriais. É dentro desse contexto mais amplo de superação da jequice, portanto, que se inserem as duas iniciativas federais. De perto, foram elas acompanhadas por iniciativas como a do Estado de São Paulo, cuja Constituição Estadual de 1947 prescrevia que o amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado por intermédio de uma fundação organizada em moldes que forem estabelecidos por lei. Entre a proposta legislativa da Constituição Paulista de 47 e a sua criação efetiva, no entanto, transcorreram mais de 10 anos, pois que a nossa FAPESP só foi implantada em 62, durante o governo de Carvalho Pinto, no âmago de mais um dos esforços de nossa modernização. Se progressista ou conservadora, é o de menos nessa exposição. Com o passar do tempo, a FAPESP acabou por se tornar modelo para muitas outras fundações estaduais de fomento. Não só por causa do tratamento exemplar que dispensa aos seus beneficiados ou ao seu orçamento anual fixo, mas também por causa de sua autonomia em relação às vozes veladas, veludosas vozes da vontade política. Sua atuação no sentido da construção de uma ciência que tem a ver com a nossa realidade tem se mostrado cada vez mais eficaz, sobretudo na expansão e na consolidação do espírito de pesquisa que deve reger o ensino universitário público e privado. Porque não faz jus
a sua concepção etimológica, a universidade, cuja ambição maior é a simples sala de aula ou o televisivo recrutamento discente, quase sempre quantioso apenas. Imbuída da determinação de funcionar como retaguarda institucional e financeira da pesquisa universitária neste Estado, a FAPESP sabe a que veio e tem dado demonstrações sobejas dessa incumbência. E como os volúveis ventos não sopram apenas nos gabinetes governamentais, mas no enquadramento dos campi universitários também, tem ela sabido resistir às vontades imperiais, muitas das quais disfarçadas de democráticas ou de adeptas ferrenhas da objetividade científica. Com isso, ampliou-se seu leque de atribuições e, sob ele, encontrou respaldo, algum tempo depois da sua fundação, a nossa área, a de humanidades, nosso foco. Pesquisa em estágio ainda preliminar indica que da junção entre a FAPESP e a determinação de alguns professores ativos desta faculdade nos anos 60, surgiu um modelo de política científica para as humanidades a ser posto em prática de forma sistemática e longe da ciranda política que vira e mexe sobressaltam instituições congêneres deste país, como o Instituto Joaquim Nabuco, do Recife, criado em 49 por iniciativa de Gilberto Freire, ou a Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, criada em 66.